Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Maicon Maciel e essa é a nossa aula de número 39.1. Uma aula que está aí muito bem posicionada dentro do seu estudo da Física do primeiro ano, onde você entrou aí de cabeça nos estudos da mecânica, viu que dava para relacionar a posição, a velocidade, a aceleração dos corpos com a variável tempo, descobriu quem era responsável por movimentar esse corpo, então você entrou na dinâmica. Após isso, você descobriu que movimentar o corpo exigia uma força resultante, né? Que poderia ser diferente de zero, então você estudou as leis de Newton aplicado ao movimento. Depois viu o conceito de trabalho associado a esse deslocamento. Viu que havia uma relação entre o trabalho e a variação da energia cinética, tendo o teorema do trabalho e energia cinética. Falou mais recentemente sobre o impulso de uma força. E agora você está preparado, né, para ver como que os corpos interagem não só no ato de se mover no espaço, mas quando eles passam por uma colisão. Eita, professor! Então, olha só, nós vamos falar sobre a quantidade de movimento, mas tem um outro nome, momento linear, tudo bem? Então, quantidade de movimento ou momento linear. Esse é o nosso assunto da aula de hoje, uma grandeza, ok? Se prepara e vamos nessa! Quantidade de movimento. Olha que interessante. Quantidade de movimento representado por Q, né, em alguns livros, em outros livros representado por P, que aí ele chama de momento linear ou quantidade de movimento. Quando eu chamo quantidade de movimento, é representado pelo Q. Quando eu chamo o momento linear de uma força, o momento linear é representado pelo P. De qualquer forma, apesar de ser uma grandeza da física, eu diria que essa expressão, quantidade de movimento, é uma expressão corriqueira, é uma expressão do dia a dia, que alguém poderia falar sem se dar conta de que isso é uma grandeza da física, né? Então, por exemplo, você pode observar ali uma bicicleta, né, saindo de um ponto da praça ao outro, ou então deslocamento de um ônibus de um lugar ao outro e falar, ah não, mas qual era a quantidade de movimento desse veículo? E aí você poderia falar isso de uma forma até ingênua, se referindo à velocidade do corpo. Qual era a quantidade de movimento dele? Aí a pessoa, ele estava a tantos quilômetros por hora. Mas entenda que no dia a dia falar qual era a quantidade de movimento dele é uma expressão do dia a dia, quase que informal, porque você está perguntando assim, com que rapidez ele está se movendo, entendeu? No entanto, para que evitemos qualquer confusão conceitual, eu estou te apresentando agora uma grandeza na física que tem exatamente esse nome, quantidade de movimento. Tudo bem? Então, quando a gente falar isso, não é mais aquela expressão do cotidiano, perguntando quão rápido um corpo está andando, e sim, qual é a grandeza física dele, quantidade de movimento. Às vezes, chamada, né, por alguns livros, de momento linear. Tá bom, pessoal? Manda na tela. Se um automóvel e um caminhão com a mesma velocidade, ambos estão a 80 km por hora, colidem, então, olha, eles batem, né? Eles colidem frontalmente, então eles batem de frente, né, com um poste. O efeito dessa colisão é o mesmo para os dois veículos? E aí você vai pensar, você vai dizer assim, olha, professor, o veículo, né, ele é menor, ele tem menos massa, né, e o caminhão é maior e ele tem mais massa. Mas ambos estão a 80 km por hora e eles vão colidir num poste. Será que somente, né, o fator velocidade do veículo é o suficiente para ter uma noção no impacto da colisão? Será que só a velocidade é suficiente? Então o veículo de pequeno porte, de passeio, bateu, colidiu no poste, tá aqui, ó, né? Deu um trabalho ali, ó, o funileiro, tá bom? Mas aí, agora, bateu um caminhão que estava também a 80 km por hora. E visivelmente você consegue perceber que o efeito dessa colisão, tanto no veículo
né, no caminhão quanto no poste é bem maior e diferente do que a colisão desse veículo de pequeno porte no poste. Poxa, mas a velocidade era a mesma. Mas isso já faz você pensar que numa colisão a velocidade é um dos fatores, é uma das grandezas que eu devo levar em consideração. No entanto, não é a única, né? Então percebemos que o efeito dessa colisão será maior no caminhão, porque ele tem maior massa. Ah, professor, então a massa importa numa colisão, claro. E a velocidade importa? Também. Vamos nessa. E aí, olha só, a professora Deise está refletindo aí, ó. Ela está pensando aqui, ó. Mas como a quantidade de movimento pode explicar isso, né? Qual é a relação, qual é a conexão dessa grandeza, quantidade de movimento com o que nós acabamos de falar? Então, essa é uma boa reflexão. Então, vamos lá. Vamos considerar agora que tem dois veículos. Agora, eles têm a mesma massa, né? Também estão colidindo de frente, então eles estão batendo de frente com um poste. Só que um dos veículos está a 100 km por hora e o outro veículo está a 60 km por hora. Qual deles, né? Em qual deles o efeito da colisão será maior? Olha, as fotos aqui, né? As fotografias já estão revelando a resposta. Mas aí cabe a nossa reflexão aqui, né? É você pensar o seguinte, professor, lá no exemplo do veículo de pequeno porte e do caminhão, eles estavam à mesma velocidade. Porém, a pancada, o impacto, o prejuízo foi naquele que tinha maior massa, né? A velocidade era a mesma, ele tinha maior massa. Agora nós trocamos o exemplo. São dois veículos com a mesma massa, ok? O fator massa está equitativo, está igual agora. No entanto, um deles está com a velocidade muito maior do que o outro. Então, um está a 100 km por hora, o outro a 60. Quantidade de movimento, né? E o prejuízo aqui na colisão. Aquele que tem maior velocidade vai sofrer um maior impacto na colisão, ou seja, maior quantidade de movimento. Então, esse aqui na colisão teve uma quantidade de movimento que causou, sim, um prejuízo, né? Você está vendo aqui. No entanto, esse aqui teve uma quantidade de movimento superior, causando aí também um prejuízo maior no poste e um prejuízo também maior no próprio veículo, tá bom? Olha só, praticamente perda total. Vamos nessa, pessoal! Os dois exemplos que eu falei aqui, eles se combinam para você refletir a necessidade olha só, a necessidade de combinar a relevância que nós damos à massa dos corpos na colisão, mas também a relevância no fator velocidade. Agora vemos que o estrago será maior, né, no carro que está com maior velocidade. Nesse caso, 100 km por hora. Após esses exemplos, podemos concluir que o estudo de certos fenômenos físicos requer a análise de uma grandeza, né, na qual deve estar incluída a massa e a velocidade vetorial do corpo. Ou seja, até agora, tudo que nós falamos, não foi apresentada uma grandeza que combinasse massa e velocidade vetorial. E agora, diante de exemplos como esse, que colidem, surge a necessidade de analisar essa nova grandeza. Essa grandeza tem nome, né? Eu já falei sobre ela no comecinho da aula. Essa grandeza tem nome. Se chama quantidade de movimento. Ou seja, ela é o produto ou a multiplicação da massa do corpo pela sua velocidade. Trata-se, portanto, de uma grandeza vetorial que possui a mesma direção e o mesmo sentido do vetor velocidade, tá? Então, olha só. A quantidade de movimento, ela é vetorial, a massa é escalar e a velocidade é vetorial. Significa que se eu tenho um corpo aqui e ele se move com velocidade v da horizontal para a direita, a quantidade de movimento Q também vai estar na horizontal para a direita, certo? Porque, olha só, por essa equação você percebe que tu tem uma grandeza vetorial relacionada com uma grandeza vetorial, que é a velocidade, sendo essa multiplicada apenas por esse escalar, que é a massa.
A massa, ela sendo sempre positiva, né? Não existe massa negativa. A massa sendo sempre positiva vai ser multiplicada pelo vetor velocidade. Quando você multiplica a massa pelo vetor velocidade, você apenas aumenta o módulo da grandeza, né? Você aumenta o módulo da grandeza. Você não interfere na direção e não interfere no sentido. Ou seja, dessa forma, a direção e o sentido da quantidade de movimento vai ser a mesma direção e o sentido do seu vetor velocidade, tudo bem? Aí agora vamos voltar nossa atenção aqui para as unidades, né? Que unidade você deve usar? Aí você vai pensar, massa se mede em quilogramas, velocidade se mede em metros por segundo. Logo, a unidade, né? Quando você está falando de, olha só, quando você está falando de quantidade de movimento, vai ser quilogramas vezes metros por segundo. Ou então pode falar assim simplesmente, quilograma metro por segundo, tá bom? Então vamos a um exemplo. Qual é a quantidade de movimento do professor Décio quando estiver se movendo com velocidade igual a 6 metros por segundo, sabendo que a sua massa é de aproximadamente 120 quilogramas? Então aí uma pergunta simples, né? Ele fornece a massa, né? Ele fornece a massa, 120 kg, ele fornece a velocidade, 6 metros por segundo, e pergunta a quantidade de movimento. Então essa daqui é tranquila. Basicamente, você vai substituir a massa que foi apresentada, 120, e a velocidade que foi apresentada, 6 metros por segundo. Multiplicou, então você vai ter a quantidade de movimento, olha só, quilogramas metros por segundo. Nesse caso, pessoal, esse valor informado é a quantidade dele, ou intensidade, ou como preferir, ele está falando de Q em módulo, né? Aí você fala assim, como assim, professor, Q em módulo? Porque na prática, se você parar para pensar, a velocidade é vetorial. Por consequência, a quantidade de movimento é vetorial. Se você quisesse uma informação completa do que está acontecendo aqui, você poderia informar a velocidade na forma vetorial, por exemplo, essa pessoa, né, o professor ele está andando para a direita na horizontal, é para a esquerda, ele está subindo uma escada, está descendo. Então, se você informar a direção e o sentido da velocidade, essa informação irá acompanhar a quantidade de movimento. Então, você falaria assim, é 720 quilogramas por segundo, quilogramas metros por segundo. Na horizontal, para a direita, caso fosse informado a direção e o sentido da velocidade. Como ele fala apenas a intensidade da velocidade ou o módulo, consequentemente, o máximo que você consegue informar é o módulo da sua quantidade de movimento. Tudo bem? Vamos nessa. Continuando. Qual é a velocidade necessária para que a professora Daisy consiga adquirir a mesma quantidade de movimento do professor Décio? No exemplo 1, sabendo que a massa da professora, né, aqui vai ser de 65 kg. Aí olha só, a massa agora mudou, correto? A massa mudou. A quantidade de movimento utilizada vai ser a mesma da questão anterior, ou seja, os 720, né? A quantidade de movimento calculada na questão anterior foi 720. A massa da pessoa mudou, né? Então agora ele está informando um novo valor de massa. E ele pergunta qual é a velocidade. Ou seja, se uma outra pessoa com a massa diferente estivesse com aquela mesma quantidade de movimento, qual deveria ser a sua velocidade? Então aqui o 65 está multiplicando a velocidade, ele passa dividindo, então você vai ter 720 dividido para 65, tá? Isso vai te dar 11 metros por segundo. Perceba que a velocidade aqui mudou, né? Aí você fala assim, lá a massa era maior, ok? E a velocidade era menor. Vamos voltar aqui rapidinho. Olha só, você vai ter aqui, a massa era maior, 120, e a velocidade era 6, tá? Vamos colocar aqui. A massa era 120 kg e a velocidade era 6 metros por segundo. Perfeito. E já nesse exemplo, a massa é menor, 65
quilogramas, e aí, consequentemente, a velocidade vai ser maior, 11 metros por segundo, ok? Mantendo a quantidade de movimento igual. Perfeito. Vamos ao exemplo 3. Uma partícula de massa 0,7 kg possui, num certo instante, uma velocidade v de módulo igual a 4 metros por segundo. Direção horizontal e sentido da direita para a esquerda. Determine nesse instante o módulo, a direção e o sentido da quantidade de movimento dessa partícula. Agora sim, essa questão 3 já teve a preocupação vetorial que a grandeza tem, né? Que a grandeza, a quantidade de movimento é um vetor, ela é vetorial. Então, quando eu falo nela, se eu for dizer de forma completa, eu estarei falando do módulo dela, que vai ser calculado multiplicando a massa pela velocidade, a direção e o sentido. E aí ela está, de fato, descrita completamente, tá bom? Então vamos lá, manda na tela. Vai ficar assim, ó. A princípio, utiliza a equação da quantidade de movimento, multiplicando a massa pela velocidade. Aí você vai procurar no enunciado, ó. Aqui no enunciado, a massa 0,7, a velocidade 4 metros por segundo. E aí substitui massa 0,7, velocidade 4 metros por segundo. Multiplicou, você vai obter 2,8 kg metros por segundo. Ah, professor, acabou aqui. Não, nesse caso não acaba aqui. Por que não? Porque agora ele pergunta o módulo, que nós acabamos de informar, ele pergunta a direção e ele pergunta o sentido. E a resposta, olha só, a direção é a mesma da velocidade, isso é, se a velocidade está na horizontal, né? Se a velocidade está na horizontal, vamos limpar aqui. Se a velocidade está na horizontal, pronto. A nossa quantidade de movimento também vai estar na horizontal. E o sentido vai ser o mesmo da velocidade, da direita para a esquerda. Então, olha só, vamos dizer, o corpo está aqui, a velocidade na horizontal, da direita para a esquerda. Então, a quantidade de movimento vai também estar aqui, ó, Q, na horizontal, da direita para a esquerda. Qual a intensidade dela? A intensidade, 2,8 kg metros por segundo. Tudo bem? Boa questão. Vamos agora ao exemplo 4. Vai dizer assim, ó, um carrinho de controle remoto de massa 4 kg apresenta num certo instante velocidade horizontal orientada da esquerda para a direita com módulo igual a 15 metros por segundo. Determine as características, ou seja, a direção, a intensidade e o sentido da quantidade de movimento da partícula nesse instante. Então, é uma questão parecida com a anterior, né? Ele informa a massa, informa a velocidade, dá as características, né, da velocidade, ou seja, ele fala aqui, ó, qual é a direção da velocidade horizontal e ele fala o sentido da velocidade. E pede todas as informações da quantidade de movimento. Então vai ser assim, módulo, massa vezes velocidade. Massa, 4 kg. Velocidade, 15 kg. Multiplicou, você vai ter uma quantidade de movimento 60. Aí a unidade, quilograma, metro por segundo. Nesse caso, novamente, a resposta não termina aqui, porque isso é o módulo, né? É o módulo. Está faltando o que ele está pedindo. Está faltando a direção e está faltando o sentido, né? Qual é a direção? Qual é o sentido? Aí você vai olhar para a velocidade. Como a velocidade está na horizontal, a quantidade de movimento também na horizontal. Como o sentido é da esquerda para a direita, então a quantidade de movimento também da esquerda para a direita. Então vai ficar assim, ó. Velocidade v, ok? E a quantidade de movimento também na mesma direção e sentido. Ele está indo na horizontal para a direita, ok? E aí vamos aqui, ó.
Para que um corpo de massa m tenha quantidade de movimento, é necessário que o módulo da sua velocidade v não seja nulo. Então, teremos associado ao corpo uma energia mecânica. Aí você fala assim, professor, então a grandeza, né? A única grandeza aí que consegue anular, a palavra anular, tornar nulo a quantidade de movimento é a velocidade, né? Porque quantidade de movimento é o quê? Massa vezes velocidade. Se o corpo existe, ele tem massa, né? Ele tem massa, perfeito. E ela é maior do que zero, claro, positiva. Multiplicado pela velocidade, vai te dar a tua quantidade de movimento. Quando que a quantidade de movimento é zero? Ou pode ser zero? Ou é nula? Quando a velocidade for zero, tá? Então, significa que um corpo em repouso não tem quantidade de movimento, né? Porque a velocidade dele vai ser zero. Perfeito. Nesse caso, a quantidade de movimento está associada à energia cinética, né? Já que a quantidade de movimento depende da velocidade, do fato de existir velocidade, e a velocidade, por sua vez, está associada com a energia cinética do corpo, ou seja, a energia do movimento, que relaciona massa e velocidade ao quadrado, ok? Manda na tela. Então, olha só. Já nesse caso, a quantidade de movimento está associada à energia cinética e à energia potencial gravitacional. Aí, olha que interessante. Vamos voltar aqui no caso anterior, só para discutir um detalhe. Nesse exemplo da figura, eu tenho uma estrada, vamos considerar aqui horizontal, né? Uma superfície horizontal, e aí tem os trilhos do trem, e o trem, né, está aqui em movimento sobre esses trilhos. E ele está na horizontal, tá? Considere horizontal. E esse trem está com uma certa velocidade. Como ele tem massa, então vai existir o quê? Uma quantidade de movimento. E nesse caso, como ele está na horizontal, a energia associada a ele é a energia cinética, né? Por conta da velocidade. E ele está no solo. Ele está no solo. Então a energia potencial gravitacional dele é zero, tá? Olha só. A energia mecânica é a soma da energia potencial gravitacional mais a energia cinética. Como o trem está na horizontal, só vai ter energia cinética, ou seja, ele já está no solo. Então a energia potencial gravitacional dele é zero. Agora, já nessa figurinha aqui, é um treinamento, né? Parece um treinamento militar. E nesse treinamento aí a coisa muda de figura, né? O soldado que está treinando, que ele pula do helicóptero, né? E vai mergulhar aqui na água. Então, no ato dele pular, saltar do helicóptero, ele já sai e também cai com uma certa velocidade, né? Que vai até aumentando, graças à aceleração da gravidade. Então, ele está com uma certa velocidade. Logo, ele possui energia cinética. Mas aí tem outro detalhe. Como ele sai daqui de uma certa altura, e essa altura dele vai mudando, está associado à altura dele, acima do solo, a energia potencial gravitacional. Então, por isso que nós estamos dizendo aqui, nesse caso, a quantidade de movimento que ele possui está associado aí à soma de duas energias, ou seja, a energia cinética que ele apresenta graças à velocidade e a energia potencial gravitacional que ele apresenta graças à posição ou à altura que ele ocupa. Tudo bem, pessoal? E aí lembre que a palavra potencial significa que ela pode ser armazenada e futuramente realizada para a realização de um trabalho. Ou melhor dito, ela pode ser aplicada para a realização de um trabalho, tá bom? Vamos nessa! E nesse caso aqui, tem alguém saltando de bungee jump, né? Então, olha a coragem, está saltando de bungee jump. Aqui, a quantidade de movimento está associada à energia cinética, né? E a duas energias potenciais. Aí você fala assim, professor, é muita energia. Exatamente. A energia mecânica vai ser a energia cinética mais energia potencial. No entanto, vamos limpar aqui de novo. A energia mecânica
é a energia cinética mais energia potencial. Mas nesse caso, como ele está saltando de bang jump, ele está vindo daqui para cá, ele vem com uma certa velocidade. Nesse caso, também, ele sai daqui de uma determinada altura e essa altura vai sendo modificada a cada instante. Então aqui tem uma energia potencial gravitacional. E nesse caso, a descida dele está associada a uma deformação da corda. Então existe uma energia potencial elástica associada aqui. Aí você fala, então, quer dizer o quê, professor? Que aqui a energia potencial ela vai ser duas e não apenas uma. Então a energia mecânica dele é a energia cinética que ele possui, mais energia potencial gravitacional, mais energia potencial elástica. Essas duas aqui, tá? Juntas, ok? Então tá aqui, ó. Perfeito. Continuando. E aí vamos a um exemplo agora. Uma bola de massa 0,6 kg e velocidade 15 metros por segundo choca-se com o muro, tá? Então ela vai bater no muro, choca-se com o muro e retorna, mantendo o módulo da sua velocidade. Olha que interessante. Isso é interessante, né? Ela bate no muro e volta com uma velocidade em módulo igual. Ok. Calcule os valores da quantidade de movimento e da energia cinética da bola, antes e depois do choque com o muro. Olha que interessante. Então vamos lá. É informado a massa e é informada a velocidade. Antes do choque, quantidade de movimento, massa multiplicado pela velocidade. Pega a massa, 0,6. Pega a velocidade, 15. Multiplica, você vai obter 9. 9 o quê? 9 kg metros por segundo. Essa é a quantidade de movimento antes do choque. Ok. A energia cinética vai ser o quê? A massa que ele possui, multiplicada pela velocidade ao quadrado e dividido por 2. Então vai ser 0,6 multiplicado por 15 ao quadrado e dividido por 2. 15 ao quadrado é 15 vezes 15, 225. Depois multiplique por 0,6, ok? Vai dar 135 e divide por 2. Então a energia cinética dele, 68 joules. Isso antes da colisão. Após o choque, ou seja, após a colisão com o muro, você analisa que a massa não mudou e que a velocidade também não mudou. Então, como o sentido do movimento se inverteu com o choque, a velocidade da bola passa a ser menos 15 metros por segundo. Mas em módulo é o mesmo, tá? Então significa que você vai ter a massa multiplicado por essa velocidade, né, com sinal trocado, já que ele está voltando. Então você vai ter um sinal negativo aí da quantidade de movimento. E a energia cinética é a mesma, tá? Que eu vou colocar aqui, ó, no lugar de 15, o menos 15. Ao quadrado, ele fica positivo, né? 225 positivo, e o resultado vai ser o mesmo na situação anterior. Ou seja, a energia cinética é a mesma, ok? O que mudou? A quantidade de movimento. Vamos desenhar aqui para facilitar isso, né? Para você entender melhor. Bora lá. Vamos desenhar isso aqui. Imagina que você tem aqui o muro, ok? E aí, antes da colisão, a sua bola com velocidade V e massa M. Lembrando que para a direita de x é positivo. Então a sua velocidade aqui está indo para a direita, positivo. Significa que aqui tem uma quantidade de movimento que também está para a direita, na horizontal para a direita, ok? E isso ele está indo. Após a colisão, vamos aumentar o muro aqui. Após a colisão, ele colide e volta. E a questão está dizendo que ele não perdeu energia. Ele conservou a energia cinética e conservou a quantidade de movimento. Então a velocidade voltando, a quantidade de movimento acompanha a direção e sentido da velocidade e massa m. Professor, então o que mudou? Mudou que a quantidade de movimento que era positiva aqui, porque estava para a direita, aqui ela ficou negativa porque ela está direcionada para a esquerda. No entanto, o módulo da velocidade é o mesmo, então a energia cinética inicial e a energia cinética final são iguais, tá? São as mesmas. Perfeito. Continuando.
conservação da quantidade de movimento. Ou seja, vamos falar agora sobre o choque, que é a famosa colisão. Em qualquer choque entre dois ou mais corpos, se considerarmos o sistema composto apenas por eles, portanto, sem a existência de forças externas ao sistema, haverá sempre a conservação da quantidade de movimento. O que quer dizer com isso, né? O que isso significa? Você pode imaginar várias situações aí. Você fala, professor, digamos que é uma bola de futebol, né, que vai bater na outra. Então, vocês estão jogando, uma bola de futebol bateu na outra. Foi uma colisão, ok. Agora você está jogando sinuca, né, ou bilhar, uma bola da sinuca colidiu com a outra, ok. Então elas vão interagir nessa colisão. Tem que ver que tipo de colisão que aconteceu, mas elas irão interagir ali no choque. De qualquer forma, sendo o exemplo aí da bola de futebol, bola de bilhar ou uma tacada, a quantidade de movimento antes, né, do sistema, antes da colisão, vai ser 1, e aí após a colisão, ele se conserva, ele se mantém, né? Por quê? Você vai ter a soma da quantidade de movimento de cada corpo no início e a soma da quantidade de movimento desses corpos após a colisão. E essas duas somas serão iguais entre si, ela vai ser conservada, tá bom? Vamos nessa! No entanto, diferentes situações podem ocorrer, ou seja, nem toda colisão, nem toda batida é igual. Você já deve ter percebido isso. Existe uma batida, uma colisão chamada perfeitamente inelástica. Se ela fosse, olha a palavrinha aqui, ó. Se ela fosse elástica era uma coisa, né? Mas olha a palavrinha, ela é inelástica, ou seja, ela não é elástica. Uma colisão perfeitamente inelástica. Significa o quê? Os dois corpos se chocam e após o choque, após a colisão, após a batida, eles continuam unidos. Olha que interessante. Então, uma colisão perfeitamente inelástica entre dois corpos de massas iguais. O primeiro corpo vem, bate no segundo corpo, né? Colide com o segundo corpo, e após a colisão, você percebe que os dois, ó, estão se movendo juntos. Ok? Ah, mas isso aí só acontece, professor, porque o segundo está parado? Não. Não necessariamente, tá? O segundo, mesmo estando em movimento, se for uma colisão inelástica, eles vão ficar juntos. Agora perceba aqui, coisa interessante. O primeiro corpo tinha velocidade v, né? O primeiro tinha velocidade v. E quando eles saem juntos, após a colisão, eles saem juntos com metade da velocidade. Presta atenção. O primeiro corpo tem massa m, né? Tem massa m e velocidade v. O segundo corpo também tem massa m e não tem velocidade, né? Antes da colisão. Após a colisão, os dois, né, têm massa m, ou seja, dobra a massa. E a velocidade com que eles estão se deslocando? É a metade da velocidade do primeiro. Ok? Inelástico, eles se movem juntos, no entanto, com velocidade menor. Nesse caso, a metade. Nesse caso, embora a quantidade de movimento se conserve, existe uma significativa perda de energia cinética do sistema. Aí você fala, ah, professor, então calma lá. Diferente daquele exemplo da bola, né, que ela bateu no muro e voltou com a mesma velocidade, lá a energia cinética foi conservada, porque ele chegou com uma velocidade e saiu com a mesma. Mas na colisão inelástica, isso não acontece. Na colisão inelástica, ele conserva a quantidade de movimento, mas ele não conserva a energia cinética, ou seja, tem perda da energia cinética na colisão. Tudo bem? Vamos nessa! Continuando, não ocorre deformações permanentes nos corpos ao se chocarem. Então, olha só, colisões elásticas, né? Colisões elásticas de massas iguais. Nesse caso, existe a conservação da quantidade de movimento, bem como a conservação da energia cinética do sistema, tá? Então, aqui já é o quê?
colisão elástica. Conserva-se a quantidade de movimento, conserva-se o quê? A energia cinética, tá? Olha a diferença. A colisão anterior, perfeitamente inelástica. Essa colisão, perfeitamente elástica. Então, um corpo parou e o outro seguiu. Na natureza, tem colisões assim, que não seja o trânsito? Tem, né? Enquanto a radiação do corpo negro não escapa de um sistema, os átomos em agitação térmica experimentam essencialmente colisões elásticas. Na média, os átomos ricocheteiam entre si, mantendo a mesma energia cinética depois de cada colisão. Aqui, os átomos de hélio, a temperatura ambiente se mostram retardados 2 trilhões de vezes. 5 átomos estão coloridos de vermelho para facilitar o acompanhamento de seus movimentos. E olha só, colisões perfeitamente elásticas ocorrem apenas se não houver conversão de energia cinética em outras formas, como o calor e o ruído, e, portanto, elas não são parte das nossas experiências cotidianas. Tá? Ou seja, no dia a dia é mais comum você lidar com colisões que têm transformação de energia, e no caso considerada perda. Existe ainda os choques parcialmente elásticos, que abrangem toda a gama de possibilidades entre os extremos do choque elástico e do inelástico. Ou seja, não é 8 e 80, né? Tem um meio do caminho. Para isso é definido um coeficiente de restituição. Né? Para os choques, definimos o conceito de coeficiente de restituição como uma grandeza adimensional que relaciona a velocidade dos corpos imediatamente antes e após da colisão. Então, olha só, por meio do coeficiente de restituição, podemos entender se houve conservação total ou parcial da nossa energia cinética. O coeficiente de restituição é definido como a razão entre a velocidade relativa de aproximação imediatamente antes da colisão e a velocidade relativa de afastamento imediatamente após a colisão. Então, né, coeficiente de restituição, vai ser a velocidade relativa de afastamento dividido pela velocidade relativa de aproximação. E a nossa equação está aqui, ó. E é o nosso coeficiente, não tem unidade. V, a velocidade, né? Vai ser o quê? Do corpo B após a colisão. A velocidade do corpo A após a colisão. E o V0A e B indica o quê? As velocidades de A e B antes da colisão. Ok? Uma colisão perfeitamente elástica ocorre quando há uma conservação total da energia cinética. A velocidade relativa de aproximação e de afastamento dos corpos que sofrem a colisão. Nesse caso, possuem o mesmo valor, portanto, o coeficiente de restituição é 1. Né? Então, se ela é perfeitamente elástica, a velocidade com que eles se aproximam e a velocidade com que eles se afastam é a mesma. Então, o seu coeficiente de restituição é 1. Já em colisões parcialmente elásticas, onde há uma perda parcial da energia cinética dissipada, principalmente pelo som e o calor, a velocidade relativa de aproximação será maior do que a velocidade relativa de afastamento. Então, o seu E, o seu coeficiente de restituição, ele é maior do que 0 e menor do que 1. E no caso da colisão perfeitamente inelástica, nesse caso, os corpos ficam juntos, né, após a colisão. Ficando juntos, não há velocidade relativa de afastamento, porque eles estão juntos, e, portanto, o coeficiente de restituição será igual a 0. E aqui um resuminho, né, pessoal? Ó, choques, colisões elásticas, parcialmente elásticas e inelásticas. O resuminho aqui, ó, coeficiente de restituição para o elástico, 1. Maior do que 0, menor do que 1, parcialmente elástico. Inelástico, coeficiente de restituição 0. Quantidade de movimento é conservada em todas as 3 colisões, tá bom? E no caso da energia, ela só é conservada totalmente no caso da colisão totalmente elástica, tá bom? No caso do parcialmente elástico e no inelástico, ela tem dissipação da energia, ok, pessoal? Vem aqui comigo. Esta foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e, ei, até a próxima. Tchau, tchau.